Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz bem assim, que há um momento certo para tudo, há um tempo certo para cada atividade ou para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo debaixo do céu tem um tempo e tem um propósito. Amém? Repita comigo, tudo tem um tempo e um propósito. E, consequentemente, Deus tem um propósito para cada um de nós. Sim ou não? Sim. Nós não estamos nessa terra, nós não nascemos simplesmente para crescer, viver e morrer. Não foi esse o plano de Deus. Deus nos colocou nessa terra com um plano. Quantos têm ciência disso? Diga, Deus tem um plano. E é interessante que quando nós somos evangelizados, quando alguém nos evangeliza, ou evangelizou você, normalmente a pessoa diz isso, né? Diz como? Deus tem um plano com a sua vida, não é assim? É interessante, eu ouvi muito isso. E eu, jovem, vivia no mundo, e eu dizia bem assim, tá, mas eu não quero não, agora não, eu quero ainda aproveitar muito a vida. Ah, mas Deus tem um plano. E aí, de repente, comecei a sonhar. E nesses sonhos, Jesus aparecia para mim, me chamando. E sempre que ele, de alguma forma, me tocava no sonho, eu conversava com a senhora que me evangelizava e contava o sonho para ela. Dizia assim, Deus está lhe chamando porque Ele tem um propósito com você. E eu dizia bem assim, pois diga a Ele que eu não vou não. Ela, mas por que você não fala? Eu falei, porque eu não sou crente, quem é crente é a senhora é quem fala com ele. Diga a senhora, fala por mim aí. E eu sei que foi um sonho após o outro, em um tempo que eu não lembro exatamente, só sei que foram 8 sonhos. Cada sonho muito real, o Senhor me chamando. E no último sonho, eu já estava indo à igreja, mas não tinha entregado ainda a minha vida para Jesus. E as pessoas da igreja me chamavam de irmão. E eu dizia, mas eu não sou crente não me chame de irmão não, ainda não me converti não. Não me chame não, você é um irmão. E todo mundo me chamava de irmão. E eu sei que no último sonho eu estava em um lugar no interior. E de repente os céus baixavam. Eu via as nuvens descendo. Eu não via o rosto de Jesus, mas sabia que era Ele entre as nuvens. Abria-se uma porta. As pessoas começavam a entrar por essa porta e eu também agora ia querer entrar por aquela porta. E quando eu ia caminhando em direção à porta, eu chegava na porta, um anjo colocava a mão no meu peito e dizia bem assim, você ainda não é um dos meus. Eu chorei compulsivamente, acordei chorando e eu falei, Senhor, eu me rendo. Não vai adiantar, eu me rendo. E aí, na semana seguinte, fui na igreja, mais uma vez, tinha um pastor pregando, e enquanto o pastor pregava, eu estava lá atrás, no fundo, conversando com os jovens da igreja, batendo papo, eu nem sei o que o pastor pregou naquela noite, era um culto especial, tinha muita gente na igreja, e de repente o pastor fez um apelo, perguntando quem queria receber Jesus, que levantasse a mão, e quando eu menos pensei, minha mão estava levantada. E os jovens, eita, ele levantou a mão, ele agora aceitou. E eu falei, não levantei não, e a mão levantada. Eu falei, meu Deus, e o pastor me viu, falou, você jovem lá atrás que levantou a mão, vem cá na frente. Eu falei, ele falou, você mesmo, vem cá. E um corredor como esse, eu comecei a andar no meio do corredor, ele disse assim, Deus tem com você um ministério, e Ele te entrega esse ministério agora. E eu nem sabia o que, ele falou, receba. E no meio do corredor eu caí na unção, pá! Queria levantar, parecia que tinha uma pedra no meu peito, não conseguia levantar.
e aquela vibração na igreja. Isso foi dia 3 de agosto de 1993. E desse dia em diante, o destino da minha vida mudou completamente. Ali começou a desenrolar o propósito de Deus na minha vida. E eu nunca imaginei ser pastor. Nunca imaginei ser um pregador da palavra. Eu trabalhava em oficina mecânica, de pintura, trabalhava no meio de oficina, no meio perdido, como dizem a história. Nayan trabalha nesse meio, sabe muito bem que é um meio perdido. E eu nesse meio, e lá onde o Senhor Jesus fez o resgate na minha vida. E eu quero encorajar você hoje a entender, com essa palavra, que Deus tem um plano para você. Diga comigo, Deus tem um plano na minha vida. Só que a maioria das pessoas, elas não sabem que Deus tem um propósito para elas. Elas não sabem disso. Elas passam por essa vida e a maioria nem sequer sabe que Deus tem um plano para elas. Se você viveu assim até hoje, sem saber, eu quero dizer para você hoje, mais uma vez, eu quero afirmar que sim, que Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Tem outras pessoas que elas até sentem que Deus tem algo com elas. Elas sentem. Tem aquela sensação assim de que Deus tem algo com a minha vida, Deus tem algo, sabe, aquela coisa. Só que essas pessoas, elas não procuram aprofundar-se nessa descoberta. Elas sabem que Deus tem algo, mas elas não procuram aprofundar. Elas ficam só naquela superfície. E tem horas que mesmo assim, essas pessoas acabam fugindo, outras evitam, e tem aquelas que também acabam se escondendo. Já viu isso? Nós temos na Bíblia alguns que fugiram, como Jonas. Sim ou não? Sim, o que Jonas fez, ele fugiu. Nós temos também na Bíblia um outro homem chamado Gideão, que fez o que Gideão? Se escondeu. Então tem aqueles que fogem, tem aqueles que se escondem, mas mesmo agindo assim, o propósito de Deus permanece lá, adormecido. Em alguns momentos, ele até fica mais forte, bate aquela inquietação, bate aquela coisa no coração, vem um sentimento de vazio, aquela coisa assim de que está me faltando algo, mas eu não sei o quê. A minha vida não é completa, eu não sou feliz, embora tenha tudo, mas ainda tem aquela sensação que está faltando o quê? Algo. E esse algo maior, essa sensação é exatamente aí aonde entra o quê? O plano de Deus, que só vai ser preenchido quando a pessoa entende que de fato Deus tem um plano para ela, e aí sim, aí esse plano se encaixa perfeitamente na vida dessa pessoa. Diga comigo, Deus tem um plano para a minha vida. Diga, só serei completo quando eu viver essa realidade. Deus tem um plano, e eu vou mostrar hoje algumas coisas ligadas a esse plano. As pessoas podem perguntar assim, pastor, em relação então ao propósito de Deus para a minha vida, como é que tudo isso começa? Começa com um chamado. Deus, ele começa chamando, colocando dentro de você sempre o chamado. Tem algo especial com você. Tem algo especial com você. A Bíblia diz que Moisés, quando nasceu, a Bíblia diz que Moisés, ele era especial aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Não era especial porque Deus amava mais Moisés do que os outros, mas esse especial era porque Moisés carregava já sobre si um plano de quem?
de Deus. Deus já apontava para Moisés que tinha um plano com ele. E assim que Moisés então foi crescendo, mesmo morando no Egito, ele começou a imaginar esse chamado no seu coração. E quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele então interviu para salvar esse hebreu. E a palavra diz mais na frente, depois, em Atos, sobre esse episódio, que Moisés fez isso, matou aquele egípcio, porque ele entendia que Deus o estava chamando para ser o quê? O libertador. Ou seja, o chamado já estava batendo no coração de quem? De Moisés. Só que se você não atender o chamado de Deus, Ele não vai revelar o propósito. E sem propósito, aqui na terra, a sua vida não vai ter o quê? Sentido. Porque Eclesiastes 3 diz que tudo debaixo do céu tem um propósito, um sentido e um tempo. Então, se você não entender esse propósito, por mais que você tenha tudo, você não vai ter nada, ou você não vai carregar nada. Então, tudo começa exatamente com o chamado. Diga comigo, Deus tem um chamado. Eu não estou falando aqui de um chamado para exercer uma vida ministerial. Eu estou falando de um chamado que é comum a todas as pessoas, a responderem para Deus, responderem a esse chamado, dizerem sim para Jesus, sim para o plano de Deus, e daí então, Deus começar a revelar as estações desse propósito. Quantos estão comigo? Agora, o chamado, ele começa com decisões que requer obediência em coisas simples. E as pessoas pensam que o chamado vai ser algo assim, igual Moisés que viu uma sarça ardendo. O chamado é vou ver um anjo. Eu não ver um anjo porque Deus não me chamou. O chamado é com uma coisa simples. E as pessoas, elas têm a tendência de não valorizar aquilo que é simples. Parece que as pessoas, elas gostam daquilo que é mais difícil. Porque quando é algo difícil, elas reclamam, mas dão valor. Mas quando é algo de graça ou simples, elas fazem o quê? Esnobam. Isso é para tudo. Fica a dica para os jovens. Mas vamos ver aqui a primeira passagem bíblica sobre esse assunto do chamado. Começando com coisas simples, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, abra comigo por favor a sua Bíblia. Quantos estão entendendo, diga amém. Diga, eu estou entendendo. Mas não é eu entendendo como uma senhorinha do Rio de Janeiro não, né? Uma senhorinha tipo assim, Eliane, ela estava já internada no hospital, a senhorinha já bem perto de partir, o pastor foi lá, anunciou para ela o plano de salvação. E perguntou, a senhora está entendendo? Ela falou, sim, senhor, pastor. A senhora entendeu que tem que nascer de novo? Ela, sim, senhor, pastor. A senhora entendeu que tem que estar Jesus? Sim, senhor, pastor. Então, você quer? Quero não, seu pastor, não quero não. A senhora entendeu o plano de Deus? Sim, senhor. Quer aceitar? Não, não quero não. Então, quantos estão entendendo aqui? No final eu vou ver se você realmente está entendendo mesmo. Lucas capítulo 7. Vamos para o versículo 29, que diz bem assim: todos os que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo quem? Os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era o quê? Era justo, correto, verdade, é bom, é justo, sim, faz sentido. Eles diziam isso a respeito do que Jesus apresentava para eles, eles achavam isso.
pois tinham sido batizados por quem? Por João. Versículo seguinte: os fariseus e quem mais? E os mestres da lei, no entanto, fizeram o que, amados? Rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de quem? De João. Olha aí, irmãos. Olhe como a Bíblia está clara. Eles rejeitaram o propósito de quem? De Deus, por recusar o batismo de quem? De João. E o batismo era uma coisa simples ou não? Sim. Os cobradores de impostos estavam aceitando e sendo batizados por João. E os cobradores de impostos, que para esses fariseus aqui, eram pecadores miseráveis, que não mereciam. Mas esses estavam aceitando. Mas eles recusaram. Aí diz mais Jesus, no versículo 32, como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos e dizem bem assim: tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamento e vocês o quê? Não choraram. Tipo assim, é difícil de agradar vocês. Fazemos uma coisa e vocês não aceitam, fazemos outra e vocês também não aceitam. Aí ele agora explica, dizendo: quando João Batista apareceu, não costumava beber, nem comer publicamente, e vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebem, e vocês dizem, é comilão e beberrão, e amigo de quê? De pecadores, e de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Escute bem. O que Deus requer de mim e de vocês é uma decisão simples. De você falar, ok, Senhor, eu ainda não entendo o seu plano, mas eu digo sim para o seu chamado. O Senhor está me chamando? Sim. Eu sinto Deus me chamando? Sinto. Então eu digo sim para o Senhor. Eu vou aceitá-lo. Mas como vai ser o amanhã? Como será o meu futuro? Como é que vai ser? E as outras coisas da minha vida? Calma. Calma. Nós vamos explicar isso no decorrer da pregação. Vejam agora que, como eu estou dizendo, que o chamado requer decisões de obediência simples. Vamos agora para Atos, capítulo 18. Me acompanhe bem na palavra hoje e mantenha bem a sua Bíblia aberta, principalmente em Atos, porque vamos percorrer muitas passagens de Atos. Atos capítulo 18 agora, versículo 24, diz bem assim, falando sobre a viagem de Paulo, Paulo chega a Éfeso, em Atos 18, 24, e diz, enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado quem? Apolo. Ele era um orador eloquente, como o pastor Kelmer. Ele conhecia muito bem o quê? As Escrituras. Olhem para cá. Quais Escrituras Apolo conhecia? Apolo conhecia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sim ou não, amém? Não. Por que não? Porque não tinha, só tinha o quê? O Velho Testamento. Então Apolo conhecia muito bem acerca do Velho Testamento e conhecia também acerca da vida de quem? De Jesus e consequentemente da pregação sobre quem? Sobre João Batista. Então ele tinha um relativo conhecimento, mas mesmo assim, com esse relativo conhecimento, ele era um cara muito o quê? Eloquente. Era um orador eloquente. Diz bem assim, tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo, que irmãos? Entusiasmo e o que? Exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Olha um cara que tinha um conhecimento parcial das Escrituras,
mas era muito aplicado em cima daquilo que ele já sabia. Prosseguindo. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado. Olha que sabedoria. Não expôs publicamente, né? Não rebateu publicamente. Chamou de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de quem? De Deus. Encontramos em Apolo um cara aberto, humilde e com um coração, que irmãos? Ensinável. Porque ele poderia muito bem se valer do conhecimento, se valer do status que ele tinha como um cara muito eloquente e dizer assim, quem é você para me ensinar alguma coisa? Não é assim? Tem pessoas que rejeitam às vezes uma instrução, uma palavra, eu já sei, não, eu já sei, não, eu já sei. E acaba, na verdade, não avançando, porque não é humilde e simples para querer ouvir e aprender. Dizer, eu quero sim, me ensine. Apolo teve esse coração. Aí diz bem assim, Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutavam os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrando-lhes que Jesus é o Cristo. O que aconteceu, irmãos, com esse homem agora? Depois do encontro de Apolo com Priscila e Áquila, aquilo que já tinha nele foi potencializado, levando ao máximo. É uma chave essa palavra para você hoje. Deus vai potencializar coisas na sua vida. Veja que associação que acrescentou para a vida dele, potencializou aquilo que ele já tinha, e é muito bom quando você se associa com pessoas que potencializam mais ainda o seu potencial. Aliás, não seria potencializar, seria maximizar mais ainda o seu potencial. É muito bom quando você se associa com pessoas assim, porque ao contrário, tem aqueles que drenam o seu potencial. Tem aqueles que não valorizam o seu potencial, que não reconhecem o seu potencial. Mas deixa eu voltar para aqui, senão eu vou sair do trilho. Continuando, versículo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos que lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o quê? O Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. Eles disseram o quê? O batismo de quem? De João. Aí, irmãos, você consegue observar como o batismo de João teve um alcance tão grande? A pregação de João, nesse tempo aqui, já tinha morrido, e a sua doutrina, o seu ensino ainda continuava alcançando pessoas bem distantes já do ciclo onde ele começou em Jerusalém. Aí diz bem assim, o batismo de João, responderam eles. Paulo disse, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isso é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram o que, amados? Foram batizados em nome de quem? Em nome de Jesus. Isso é interessante, porque as pessoas perguntam bem assim, pastor, mas se eu já fui batizado, por exemplo, na igreja católica, e agora eu me converti, eu preciso novamente ser batizado na igreja evangélica? Sim. Por que sim? Porque você recebeu aquele batismo naquela época, na fé, na igreja católica apostólica romana, e nos seus ensinos. Mas agora que você se entregou para Jesus,
Você precisa ser batizado não na fé evangélica, mas batizado em Jesus Cristo. Testemunhando agora que você teve uma experiência, aceitando quem? Jesus. Por isso que essas pessoas aqui receberam um segundo batismo nas águas. Quantos entendem? Diga, eu estou entendendo muito bem. Mas você observe aqui que essas duas passagens, de Atos 18 e o 19, que essas pessoas elas foram abertas para poder entender. Consequentemente, se Apolo não tivesse aberto o coração dele para receber mais instrução da palavra, ele não ia ser enviado para outra região como ele desejava. Porque ele não ia ter muita base, e por mais que ele conhecesse, os seus argumentos não seriam suficientes para ter um embate com os judeus como ele teve, e ele se saiu bem, porque agora ele tinha mais bagagem ainda. Diga comigo, obediência em coisas simples. Agora, quando você responde ao chamado, Deus então começa a descortinar o propósito. Repitam comigo, primeiro vem o chamado, depois vem o propósito. Agora eu vou falar novamente em Atos sobre a conversão de Saulo, de Paulo. E vocês vão lembrar que nos últimos 2 domingos anteriores, eu já preguei sobre esse assunto aqui. Aliás, eu já mencionei na pregação esses 2 assuntos. E por incrível que pareça, o Espírito Santo trouxe à tona de novo, no 3º domingo seguido, essa conversão de Saulo. Vamos ver, Atos capítulo 9 agora. Quem está com sono, diga amém. Então não tem ninguém com sono. Que bênção. Atos capítulo 9. Vamos ver aqui alguns detalhes que cada vez que a gente vai pregando, Deus vai descortinando algumas coisas a mais. Atos capítulo 9 diz bem assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, aí você fala misericórdia, procurou o sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele então fez o que, irmãos? Caiu no chão. É interessante que os ensinos das crianças traz Paulo caindo de um cavalo. Às vezes, né, as crianças pintam ali Paulo caindo de um cavalo. Mas aí não diz que ele caiu de um cavalo. Diz apenas que ele caiu. Pode ter sido de um cavalo ou não, mas não diz que foi de um cavalo, só diz que ele caiu. Mas o povo assim, o povo às vezes gosta de ilustrar melhor, né? Bota o cavalo, Paulo caindo, parecendo São Jorge, né? Aí eles botam lá aquela espada, o guerreiro, né? Aquela coisa assim. Bom, ele caiu, vamos se ater à queda, né? Não como nem de quê. E uma voz lhe disse o quê? Saulo, Saulo, porque você me persegue. Kelme. Porque você me persegue se levantando, Kelme. Aí ele diz então, quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. Paulo viu Jesus, amém? Não, amém não, ele não viu. Ele ouviu. Perguntou, quem és tu? E a voz então fez o quê? Respondeu. Que coisa linda, hein, irmãos? Sou Jesus, a quem você persegue, Kelmer. Agora faça o quê? Levante-se, monte no cavalo. Não,
Faça o quê? Levante-se. E o que mais, irmãos? Entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Olha aqui. Jesus revelou o plano dele, o propósito dele para Paulo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não revelou, irmãos. A gente está mudando de lado já. Sim, sim, então sim. Não, não, calma, não. Não sei da pressão, fique na sua convicção. Não. Ele não revelou. Ele apenas o chamou. E Paulo disse sim. Quem és tu, Senhor? Sim. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nada do propósito, apenas um chamado. O propósito começa com o chamado. Quando você diz sim ao chamado, aí Deus então vai revelar aos poucos o propósito. Agora vamos continuar vendo. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados, de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viram ninguém. Se fosse um bocado aqui, tinha dado uma carreira pequena, viu? Com medo. Não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, ele estava como irmãos, cego. Então o conduziram pela mão até onde? Damasco, que era onde ele deveria ir fazer o quê? Perseguir os cristãos. Por isso que Ananias, quando soube que Paulo tinha chegado lá, ficou daquele jeito. Teve até diarreia, de medo. Saulo levantou-se do chão, ficou cego. Aí diz bem assim, lá ele permaneceu cego por quantos dias? 3 dias, não comeu nem bebeu coisa alguma. Diga, até aqui, nada do propósito de Deus. É interessante que Jesus que falou com Paulo, poderia também já falar tudo para ele, não era assim? Mas não é assim que ele faz. Porque para todo propósito existe um processo. Todo propósito existe um processo. Vamos lá. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Agora o Senhor fala com Ananias. Olha que interessante. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Paulo ouviu uma voz. Ananias teve o quê? Uma visão. Forma diferente, né? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Respondeu ele. Ele já era cristão, era um discípulo, Ananias. Sim, Senhor. Aí o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Tipo assim, lá na matinha. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado quem? Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse o quê? A enxergar. Então olhem para cá. Paulo recebeu no caminho a experiência da voz, disse sim. Agora Paulo está orando e tem o quê? Uma visão. Olha Deus trabalhando. Mas nessa visão, o Senhor só mostrou para ele que ia chegar um discípulo, Ananias. E o que era que esse discípulo ia fazer? Olha só. E impondo as mãos sobre ele, ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão que um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse o que, irmãos? A enxergar.
interessante. Eu pergunto, o Senhor mais uma vez revelou o propósito dele para Paulo? Não. Agora falou sobre o quê? Sobre a sua cura. Sobre algo para perto, a curto prazo. Continua. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, como se Deus não soubesse disso, né? O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Olhem para cá. Olhem para cá. Deus comunicou mais do plano dele para Ananias do que para quem? Para Paulo. Não é interessante? Não é interessante quando você se submete à unção de alguém? Que às vezes Deus confia coisas para a sua vida que você não sabe e a outra pessoa de repente sabe? Não poderia parecer assim, mas por que Deus devia ter falado com Paulo e não com Ananias? Mas Paulo estaria preparado para saber de tudo isso? Seria a hora, será que ele, ao tomar conhecimento de todo o plano de Deus, ele de repente não ia querer acelerar os processos? Querer correr a carreira logo e adiantar as coisas? Então o Senhor falou para Ananias sobre o futuro de quem? De Paulo. Olha, irmãos, o Senhor disse até onde Paulo ia alcançar, que ia alcançar reis, ia alcançar autoridades, ia pregar para Israel. Uma pessoa que até então era um perseguidor, que não tinha um chamado para o ministério da palavra, que não tinha um chamado para a vocação, para ser um missionário, que não sabia nada disso. Mas Deus agora estava revelando o plano, o propósito dele para uma outra pessoa. Nós vamos ver que isso aqui vai fazer mais sentido no decorrer da ministração. Amém? Amém. Prosseguindo. Aí Saulo, então, tem esse encontro com Ananias. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar, e o que mais? E fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi o que, amados? Batizado, e depois de comer recuperou o que? As forças. O que Paulo fez aqui, irmãos? Obedeceu coisas o que? Simples. Paulo, você tem que ser batizado. Paulo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu quero. Você tem que ser batizado. Eu quero. É o que Deus tem para mim? Pois então eu quero. Eu quero ser batizado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Observe que Paulo não sabia de todo o plano, mas aquilo que Ananias ofertou para ele, ele fez o que, amados? Ele aceitou. Diga comigo: Deus tem um plano comigo. E você vai ver esse mesmo padrão acontecer em toda a Bíblia. Foi assim com José, com Moisés, como Davi, com o próprio Jesus. Eles viam as coisas dessa maneira. Eles entenderam o chamado, disseram sim, e ao passo em que disseram sim ao chamado, o Senhor foi trabalhando no propósito para eles e revelando aos poucos. Agora, quando você entende que Deus tem um propósito com você, aí você tem que fazer desse propósito o seu destino de vida. Vou repetir. Tudo começa com o chamado. Depois Deus revela o quê? O propósito.
Quando Deus revela o propósito, aí você faz do propósito de Deus para a sua vida o seu destino de vida. Tipo assim, rapaz, agora eu entendo que eu nasci para isso. Agora a ficha caiu, realmente eu nasci para isso. Esse é o meu destino. É isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós passamos a conhecer o seu caráter. E quando nós conhecemos o seu caráter, já que você entregou a sua vida para Deus, você não vai ter dificuldades ou crise de confiar a Ele o destino da sua vida. Sim ou não? Sim. Quando você conhece alguém e você não confia, não é assim? E quanto mais você conhece, mais você o quê? Confia ou desconfia. Não é assim? Com Deus é assim. Então, se você entregou o seu coração para Ele, dizendo sim ao chamado, e agora Ele está apresentando para você o plano e o propósito dEle, você vai confiar nele, porque Ele sabe mais do que você o que é melhor para você. Jeremias 29:11 diz, sou eu quem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de lhe dar um futuro, de fazê-los prosperar, de fazer com que vocês alcancem o fim que vocês desejam, que é ser feliz, que é ser completo, que é ser cheio, realizado. É isso que você quer. Então, eu tenho um plano para você, e nesse plano você vai se tornar essa pessoa. Diga, eu quero compreender o plano de Deus. Agora, eu fiz aqui algumas perguntas que eu sei que passa na sua cabeça. E ao mesmo tempo que eu formatei essa pergunta, eu também trouxe a resposta para poder clarear mais um pouco para você. Quantos querem entender mais um pouco? Quantos estão compreendendo? Vamos lá. Bom, primeira pergunta que o senhor tem é, mas pastor, tem como eu saber todo o plano de Deus para a minha vida, de ponta a ponta? Sim ou não? Sim ou não? Tem como você saber todo o plano de Deus de ponta a ponta? Rapaz, a sua vida vai ser assim, você vai passar por isso, você vai para tal lugar, vai viver assim, vai ser assim, assim, e vai morrer assim. Tem? Não. Mas Deus sabe? Sabe. Mas Ele revela, por que não? Porque não vai ser bom para você. Se com o amanhã, que você nem sabe de tudo de amanhã, só um pouquinho, tu já está com ansiedade hoje? Não é verdade? Você já está com ansiedade hoje para o amanhã, já está com ansiedade para a terça, e ansiedade, aquela coisa, está mais ansioso do que o Google. Porque o Google, eu já falei aqui, que não tem um negócio mais ansioso na Terra do que o Google. O Google é muito ansioso. Você coloca uma palavra lá, tipo assim, fé, ele bota lá 10 coisas, fé não sei o que lá, fé não sei o que lá. Aí você bota assim uma palavra, uma pesquisa lá, você bota assim lá, chorar. Aí ele bota chorar de alegria, chorar de não sei o que lá, chorar. Ele é ansioso esse negócio. Nunca vi, uma agonia, desesperado. Você está digitando, ele já está sugerindo já. É isso que você quer? É isso que você quer? Não, não é não. Deixa eu terminar. E quando você digita uma coisa ainda que está errada, ele diz, você quis dizer isso? É isso que tem um demônio lá dentro. Para atribular a gente, um vidente, espírito dividente desse negócio, não é assim? É por isso que Deus não revela tudo. Diga a pessoa, diga, Deus não revela tudo. Diga, Ele vai revelando ao passo em que vamos se movendo em obediência. Em Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo diz bem assim, eu não sei tudo sobre o futuro, eu só sei aquilo que o Senhor me revela cidade após cidade, e o que Ele me revela é que cadeias e prisões me esperam, é só isso.
É só isso que eu sei. Só. Tá bom para você saber disso? Tá bom? Então, Deus sabe de tudo, mas não revela tudo. O que você tem que fazer é continuar confiando e obedecendo a cada passo, a cada proposta que vai chegando para você, a cada direção que é colocada para a sua vida. E se você vai obedecendo, se você vai entrando, é como se isso fosse afunilando para a sua vida. Respondido? A pessoa pergunta, pastor, e quais são os primeiros passos? Quais são os primeiros passos? Eu começo como? Os primeiros passos, você começa fazendo as coisas simples e essenciais dentro do processo de treinamento até que Deus lhe confie algo maior. É assim. Ou você acha que Paulo, por mais que teve um chamado fantástico, não foi? Teve uma voz com Jesus, depois uma visão com Jesus, depois um discípulo chega e diz, teve uma visão com ele também, um negócio assim bem sobrenatural. Você acha que Paulo teve uma vida toda assim com sobrenatural? Não. Paulo começou servindo, ajudando. Inclusive, por um tempo, ele ficou ali mesmo em Damasco, junto com Ananias, pregando, falando de Jesus, até que ele então foi para Jerusalém, e lá em Jerusalém começou também servindo os irmãos e pregando a respeito de Jesus. Depois então, Paulo é enviado para a sua terra novamente, vai lá para Tarso, para a sua cidade, e passa um tempo lá em Tarso, até que em Atos, no capítulo 11, abra comigo a sua Bíblia, passa um pouco adiante. Em Atos, capítulo 11, diz bem assim: durante este tempo, Atos 11, versículo 27, alguns profetas vieram da onde, irmãos, de Jerusalém e Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, deu uma profecia, predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E essa profecia se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia fizeram o que, amados? Decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judeia, cada um de acordo com suas, o que, amados? Possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros, por meio de quem, amados? De quem? Barnabé e Saulo. O que Saulo recebeu, irmãos? Uma missão grande, uma missão de ser um pregador, uma missão de ir fazer uma conferência. Agora o conferencista Paulo. Não. Recebeu uma missão o quê? Simples. Vai em Jerusalém levar o quê? As ofertas. Apareceu um profeta que falou do futuro Ágapo, olha que coisa bacana, e Paulo poderia ficar lá com ciúminho, e por que não revelou para mim? Né? Tem gente que tem ciúmes, quando vê outros crescendo no ministério, avançando com crise. Paulo não teve crise, recebeu uma missão, e Paulo não considerou essa missão como algo insignificante. Ele entendeu como algo nobre. E Paulo então fez o que, amados? Cumpriu com a missão ou não? Fez a missão mais ou menos ou não? Atrasou a missão, o processo? Não. Capítulo 12 diz bem assim, versículo 24. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão, aonde? Em Jerusalém,
voltaram, levando consigo quem? João Marcos. Quando Paulo e Barnabé terminaram a sua missão. O que foi que Paulo provou com essa atitude dele, irmãos? Provou o que, irmãos? Fidelidade, confiança, responsabilidade com a missão que lhe foi o quê? Confiada. E às vezes, tem pessoas que estão sonhando com coisas grandes no ministério e não conseguem executar uma tarefa simples. Que ao invés de ajudar o líder, estressa o líder. Paulo foi fiel à missão. Agora entra no capítulo 13. A igreja começa a orar para enviar agora os missionários para o campo. E diz a Bíblia que eles, servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: faça o quê? Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. E aí faz o que então? Os envia. E agora então, pela primeira vez, Paulo é enviado em uma missão para levar a palavra de Deus. Agora começa a se cumprir na vida de Paulo aquilo que Deus falou para quem? Para Ananias. Certamente a esta altura ele já tinha conhecimento das profecias que Ananias havia recebido para a vida dele. E o Espírito Santo agora fez o que, irmãos? O Espírito Santo juntou as peças agora. Disse: eu separei, eu chamei um homem. Eu falei para um homem que eu ia levá-lo para ele pregar a palavra perante reis, governadores, autoridades, que iria percorrer Israel. Esse homem é Paulo. Observe o crescimento progressivo e a revelação do propósito de Deus de uma maneira, o que, irmãos? Progressiva. Só que às vezes as pessoas querem queimar a etapa. E às vezes elas pedem para Deus fazer um milagre. Deus, faz um milagre na minha vida, impulsiona logo a minha vida, impulsiona logo o meu ministério, impulsiona logo a minha empresa, impulsiona logo as minhas coisas, impulsiona-me logo para o futuro, para a vida profissional. Deus, impulsiona logo a minha vida. Deus, faz isso logo. Deus, faz isso. Elas querem que Deus faça o milagre de projetar a vida delas para o futuro, mas Deus não faz, porque tem um processo antes. Tem um processo. Você de repente pode estar pedindo por um milagre e Deus está dirigindo você a passar por um processo de amadurecimento, de maturação. Diga comigo: eu vou confiar em Deus, porque eu sei que Ele sabe do meu futuro melhor do que eu. Bom, então, se o propósito é de Deus, mais uma pergunta, vai ser fácil. É de Deus. Se é de Deus, não tem o que então? Dificuldades, amém? Amém? Não. Mesmo sendo de Deus, todos nós passaremos por dificuldades. Não vai ser fácil, não vai ser nada fácil. Mas no final, você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu sou muito mais feliz e realizado em estar cumprindo o plano de Deus do que qualquer uma outra opção que eu tivesse feito antes na minha vida. Eu sou muito mais feliz, completo e realizado por fazer a vontade de Deus do que ter escolhido qualquer uma outra coisa. Você tem essa sensação. Agora escute algo: o diabo é capaz de pagar qualquer preço para manter você distante do propósito
e afastado do seu destino. Ele é capaz de pagar qualquer preço. Ofereceram para Billy Graham, no auge do seu ministério, com todo o carisma, respeito, autoridade dos Estados Unidos, lhe ofereceram a possibilidade de disputar as eleições para presidente dos Estados Unidos, e as pesquisas, sem ele dizer nem sim, já o dava como eleito, como uma unanimidade até entre os partidos opostos. E quando perguntaram, você aceita? Ele disse, eu não me rebaixaria. Eu não me rebaixaria. E tem pessoas negociando o chamado, o plano e o propósito de Deus por tão pouco. O diabo começa a oferecer as lentilhas, e a pessoa começa a comer as lentilhas, como Esaú, porque estou com fome. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que melhorar a minha vida, tenho que sustentar a minha casa, eu tenho que ter uma vida melhor, eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, eu tenho que ter uma casa maior, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter, e para ter, eu faço qualquer coisa, até deixar o chamado, o propósito, a carreira e o destino que Deus tem para você. O diabo ofereceu para Jesus. E não pense que ele não oferece para mim e para você. Só que para Jesus ele ofereceu e apareceu de uma maneira muito real. E para nós ele aparece de uma maneira às vezes muito camuflada. E eu sei, porque eu conheço como pastor tantas pessoas do meu rebanho, que eu sei que tem talentos, que eu sei que tem chamado, que eu até sei, como Ananias, do propósito de Deus para a vida delas, eu sei o lugar dessas pessoas, eu sei que seria melhor para essas pessoas se elas estivessem fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, mas eu não posso abrir a cabeça e dizer bem assim, criatura, reconheça, abra os seus olhos, veja que você está jogando fora o plano de Deus para você. Você está adiando as coisas, está postergando as coisas, está trocando o que Deus tem para você. Por quê? Porque eu preciso. Não, é porque você não confia em Deus tanto quanto deveria. Porque se você confia em Deus, o seu coração, e entrega a Ele a sua vida, você também deve entregar o seu futuro. Amém? Eu já estaria aqui no teclado já, depois de uma dessa. Até a cirurgia sexta-feira, tu vai ainda... Irmãos, para Paulo, para o apóstolo Paulo, o propósito de Deus era tão intenso para ele, que ele o colocava acima da sua própria vida. E ao final dela, ele fez questão de ressaltar que ele fez a escolha certa. 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4. Paulo chegando na linha do tempo. Paulo chegando naquele momento em que a sua vida já estava a chegar ao fim. Ele diz assim: quanto a mim, a minha vida
2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Isso é Paulo, não sou eu dizendo não, viu? Essa parte aqui não, tá? Todos nós vamos morrer um dia, só não sabemos quando. Todos nós iremos morrer. E Paulo disse bem assim: a minha vida foi derramada como oferta para Deus. Você tem derramado a sua vida como oferta para Deus? Eu tenho, Deus sabe do meu coração. O meu coração é seu, Jesus. O meu coração é seu. Mas não move uma palha para servir. Não move uma palha para se sacrificar, para fazer algo fora da linha de quê? De conforto. Ah, mas eu não posso esse dia, mas eu não posso assim. Ah, mas assim não. Ah, assim não dá. Ah, não dá. Assim não. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, excelente escolha. Mas a sua vida não está sendo derramada como libação, como oferta para Deus. Você não fez da sua vida ainda, do plano de Deus para a sua vida, o seu destino. Para dizer bem assim, não, ok, é o meu destino. Aí Paulo diz agora: eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida, e eu permaneci, o que, amados? Fiel. Agora o prêmio que me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Olhem para cá, queridos. Para o apóstolo Paulo, era tão intenso e era tão real a sua entrega ao plano de Deus, que ele não tinha apego a nada nessa terra, a não ser cumprir com o plano de Deus. Em Filipenses capítulo 1, vou fechar com essa passagem, abra comigo a sua Bíblia. Filipenses capítulo 1. Olha o que Paulo diz agora, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz bem assim: pois para mim o viver é o que, amados? É Cristo, e o morrer é o que? É lucro. Mas se continuar vivo, eu posso trabalhar e fazer o que? E produzir fruto para quem? Para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Eu estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, e vocês é por causa do plano de Deus, é melhor que eu continue o quê? A viver. Olhem para cá. Na real, Paulo vivia uma vida com facilidade ou dificuldade? Perseguições e muitas perseguições. Na real, para Paulo, seria melhor continuar preso com perseguições, restrições, dificuldades, ou depois de ter feito tanto, já partir para estar com o Senhor? Era melhor o que para Paulo? Estar com quem? Com o Senhor. E como as pessoas fazem hoje? Elas fazem assim: estão passando por dificuldade, a coisa está difícil na sua vida, elas dizem o quê? Ô Jesus, volte logo. Não é? Ô Jesus, que vida tribulada, muita dificuldade. Jesus, volte logo. Vem arrebatar a sua igreja. Jesus, arrebata teu povo logo. Eu não aguento mais esse mundo. É tanta tribulação, é tanta perseguição, tanta coisa. Volte lá.
comigo, Jesus. É uma choreira, volte logo. Venha me buscar a igreja. Oh, Maranata. Não é assim? É ou não é, irmãos? Quem já fez isso? Agora quando está na boa, quando está tudo bem, quando está tudo ótimo, e o pastor prega sobre o arrebatamento e diz: agora não, Jesus, agora não. Poxa, eu passei por tanta luta, logo agora que eu estou na boa, o Senhor já vem voltar, já vai tirar minha alegria. Logo agora que eu comecei o negócio começou a melhorar. A Sandra, acho que quando nós viajamos nesse ano, no início do ano, nós viajamos, né, com um carro novo, aquela coisa toda legal. Ficamos 7 dias em Porto de Galinhas, 6 dias, não foi? 5 dias em Porto de Galinhas, foi tão bom que eu pensei que fosse mais. Olha que remendada, não é? E a gente lá em Porto de Galinhas, ela falou assim: eu quero confessar algo. Eu falei: confesse, mulher. Aí ela falou: às vezes me bate um medo. Nós estamos vivendo coisas tão boas em Deus que eu fico pensando: será que eu vou morrer? E Deus está me dando essas coisas boas logo, tipo assim, usufrua logo, né? Eu falei: não, mulher, nós vamos viver muita coisa boa ainda, isso é só o começo. É só o começo. E de fato foi. Foi o começo do ano, a primeira viagem do ano. E depois disso Deus nos proporcionou mais 2 viagens ainda. E até o final do ano tem mais uns negocinhos para sair ainda. Amém? Então, amados, quando você entende que Deus tem um plano e que Ele tem um destino para você, o seu coração não está apegado aqui a nada, com exceção ao plano e o propósito de Deus. E aí você fala bem assim: eu só saio desta terra quando cumprir com aquilo que Deus tem para a minha vida. Pode se levantar a enfermidade, pode vir dificuldade, pode se levantar a crise, pode ser o que for, eu só vou sair daqui quando cumprir com o plano de Deus para a minha vida. E você não vai ficar nesse termômetro de que a coisa está boa, você está feliz, beleza, está ruim, Jesus me leva. Não, eu tenho um chamado, eu tenho um plano, Deus tem algo na minha vida e eu tenho uma missão para fazer aqui nessa terra. Sei tudo? Ainda não, mas conforme a sua obediência, a posição do seu coração, Deus vai lhe revelando mais, vai lhe capacitando, vai dando mais unção, vai lhe equipando, vai colocando mais recursos, vai abrindo mais portas, vai criando conexões para que você cumpra com o propósito que Ele tem destinado para você. O propósito não acontece por acaso, por um acaso. Não. São decisões que nós tomamos. E essas decisões nos colocam mais perto de cumprir com o propósito ou mais distante dele. Reveja hoje a sua vida, mais uma vez. Reveja hoje por que você está lutando tanto, qual é a razão da sua luta. O que é que mais motiva o seu coração? E alinhe a sua vida, confiando que Deus sabe o amanhã, e o amanhã dele é melhor para você. Vamos ficar em pé.